Padre, nós podemos dizer que Bergoglio é o falso profeta? Sim, isto realmente é importante. Afirmar que Bergoglio é o falso profeta tem uma importância e um valor realmente incomensurável. Paz e graça, paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Quem vos preleta é o pastor João. Queridos e amados, eu pedir a vocês, em nome de Jesus, que nos ajudem a compartilhar nossos vídeos, que se inscrevam em nosso canal e propaguem, nos ajude, pois nós fazemos esse trabalho para a honra e a glória do Senhor Jesus. Nosso canal não é monetizado, nunca tivemos interesse. Temos há mais de 5 anos trabalhando com esse tipo de plataforma, que é o YouTube e Facebook, e nunca pedimos oferta nem dinheiro. Pelo contrário, só pedimos a sua ajuda em nos ajudar a compartilhar os vídeos que aqui nós editamos. Eu sou o responsável e editor de todos os vídeos, quer de pregações ou de ensino que eu tenho editado. Então eu peço para você, se inscreva no nosso canal, nos ajude, compartilhe, acione o sininho para você receber as notificações. São poucos os vídeos que eu faço com falas, mas eu faço edições, edito coisas bem interessantes do Apocalipse, maçonaria, enfim, e trago às vezes algumas opiniões sobre textos, sobre situações que estão acontecendo até mesmo na política. Trago a luz da palavra pela política, da política, porque se engloba em nosso meio a política. Tanto que o governo mundial, o governo que vai reger todas as nações, vai ser um governo político que vai influenciar no meio da igreja, do povo de Deus. Sempre foi assim, sempre será assim. Jesus sempre disse e nos ensinou na sua palavra que o reino dele não é deste mundo. E se não é, ele nos ensinou a pregar o reino dos céus, buscar as coisas dos céus, a juntar tesouro nos céus. E é isso que fazemos. Por isso eu peço a tua ajuda encarecidamente. Nos ajude a divulgar o canal, se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos. Nós não somos monetizados, nem temos interesse desse tal processo em ser monetizado, porque eu faço o que faço, eu faço tudo com amor. Bem, amados, sem demoras, vamos já entrar na situação que estamos vivendo no momento. Aqui eu coloquei essa imagem, uma imagem rústica, dura, uma mente poluída, cheia de situações ali que você pode estar observando. Não sei se conseguem ver no vídeo aí, mas Satanás tem essa mente. Um semblante do anticristo, feroz, digamos firme, como diz a Escritura. E estamos vivendo últimos tempos. E com isso eu quero trazer para você já de início esse texto de 1ª carta de João, capítulo 2, 18 e 19. Filhinho, esta é a última hora. E assim como vocês já ouviram que o anticristo já está vindo. Já agora muitos anticristos se têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. De fato, de terem saído, mostra que nenhum deles eram dos nossos. Na verdade, o espírito do anticristo aqui nos mostra que ele sai de dentro da igreja, de dentro do povo que se diz servir a Deus. E essa é uma boa meditação para nós meditarmos no que tem acontecido, principalmente na nossa nação brasileira, ao qual chegamos hoje a mais de 210 milhões de habitantes.
E aqui diz filhinhos. Então, dá para se entender, entendemos que quando ele chama de filhinhos, são aqueles que são ovelha. Jesus disse que as minhas ovelhas ouviriam minha voz. Então, se você é ovelha, você vai ouvir. Se você é ovelha, você vai compreender. Porque o Espírito Santo ensina e mostra a verdade. Ele não deixa que o espírito do anticristo nos engane. E aqui nós podemos observar, até mesmo no final dos tempos, que Satanás tem trazido toda a ideologia de maldade desde o princípio. Ele vem enganando desde o Jardim do Éden. É claro que no final dos tempos ele seria mais, se intensificaria, porque a palavra diz, né, Apocalipse, que o dragão foi expulso do céu e ele desce na terra com grande fúria, sabendo que pouco tempo resta para ele. Então Satanás sabe que pouco tempo resta, e ele, como é usurpador, querer roubar a glória de Deus, não podendo atacar Deus, ele ataca quem? Ataca a criatura, aqueles que o Senhor constituiu, que tem chamado como filho. Tanto que a Bíblia nos revela também que lá no final, lá no futuro, Satanás será lançado no lago de fogo. E foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que acusava de dia e de noite. Mas isso é lá no futuro. Ele então está agindo. Ele foi exposto do céu, desceu com grande fúria, e ele está trabalhando. E é claro que na permissiva vontade de Deus, para que se cumpra todas as escrituras, ele não pode dar um passo fora das escrituras. E aqui diz filhinho, já é a última hora. Isso foi escrito há 2000 anos atrás. 2000 anos, pensem bem. O apóstolo está dizendo aqui que filhinho já é a última hora. Imagine agora, 2000 anos depois, que nós podemos conhecer sobre o que Daniel também falou, que a ciência se multiplicaria. E ela se multiplicou. De 100 anos para cá, 120, vamos colocar assim, nós temos uma revolução tecnológica imensa, absurda, ao qual nós podemos ver hoje e nem imaginaríamos no passado. Temos recentemente aqui no Brasil, em 97, veio o celular. Hoje temos aparelhos de última geração. Hoje nós podemos falar, fazer live ao vivo daqui com o Japão, enfim, do outro lado do mundo. Nós podemos observar carros, aviões e toda espécie de tecnologia que aí está firmada. Ela se multiplicou. Mas também diz a palavra que por se aumentar a tecnologia, aumentaria também a iniquidade. E é assim que tem acontecido. E por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas o interessante de todo esse texto e contexto que eu estou falando para você aqui, da palavra de João, do Evangelho, da primeira carta de João 2,18, filhinho, já é a última hora, nós podemos observar que já é a última hora e que vocês ouviram que o anticristo está vindo. Já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles surgiram. Muitos surgiram. Por isso sabemos que é a última hora. Imagine agora que vivemos há 2000 anos e pouco depois da vinda de Cristo. E eles saíram do nosso meio. Os anticristos, os minis anticristos estão saindo do nosso meio. É aqueles que pregam a palavra, falam na palavra do Evangelho. É uma igreja, está no meio da igreja. Esses anticristos, eles saíram do nosso meio. Eles vieram, estiveram, falaram, mas não são dos nossos. E é o que tem acontecido. Aquele que não prega a verdade, aquele que não ensina a verdade, não é dos nossos, diz a palavra. Se fosse dos nossos, permaneceriam em nosso meio. E o reino do anticristo está mais próximo do que você pensa. Quero que você observe na matéria que eu vou colocar, padres denunciando o próprio sistema religioso deles. O Papa afirmando que o Papa Francisco, o padre está afirmando que o Padre Francisco é o falso profeta. E dá até data de quando vai ser anunciado a vinda do iníquo, da besta, do anticristo, pois ele, no caso, seria o falso profeta. E ele vai anunciar a vinda do anticristo. Então vejam a matéria e tirem suas conclusões. Padre Dornelles, o anticristo vem depois de Francisco?
Não é que o anticristo venha logo depois de Bergoglio. Porque Bergoglio, queridos, ele vai continuar aí e comandando a contra-igreja, a seita que ele criou desde a usurpação do trono petrino. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Aos cristãos e aos incrédulos, ele conta muitas mentiras, tantas que chega a confundir, iludir, cegar e destruir milhões. Para distinguir as mentiras do diabo da verdade, é necessário não só estar atento, é preciso conhecer a verdade. Primeiro sinal: a tolerância ao que é errado. A pauta é não ao preconceito. O Papa Francisco afirmou em uma entrevista que as pessoas que rejeitam os homossexuais, abre aspas, não têm coração humano, fecha aspas. A entrevista ainda não foi ao ar, mas alguns trechos já foram divulgados nas redes sociais. Camarote, Papa Francisco seguindo já a mesma linha que ele tinha desde que assumiu. O que significa mais essa declaração dele, como aquela que ele deu em seguida que saiu do Brasil depois de dar a primeira entrevista exclusiva a você? Olha, é uma mudança de tom muito forte, Marcelo. Não que está sendo mudada a doutrina em relação da igreja, mas você tem uma mudança de tom, de acolhimento, ela é cada vez mais forte no pontificado do Papa Francisco. Então, de fato, você tem uma rejeição ali a qualquer tipo de preconceito, estigmas, distanciamento. Aí você está vendo a cerimônia do lava-pés, que o Papa também inovou. Ele sai de uma igreja importante, vai para reformatórios, penitenciárias. Nesse ano, você teve inclusive um brasileiro que estava preso lá, que recebeu, você vê o gesto do Papa, né? Que antes era só sacerdotes, ele já incluiu mulheres também em vezes passadas. Então, mostra de fato uma mudança de comportamento muito grande da Santa Sé. Eu anotei algumas frases, foi uma conversa mais com um comediante britânico que vai lá a Roma e fala que é gay, é o Stephen Amos, e que diz que viajou até Roma em busca da fé. E aí explica para o Papa, olha, porém, como homem gay, não me sinto aceito. E aí ele fala, o Papa fala coisas importantes. Ele fala assim, olha, mais importante do que adjetivo é o substantivo, ou seja, as pessoas dão mais importância ao adjetivo, ou seja, a questão de ser gay, do que ao substantivo, ou seja, ser homem. Então isso não é bom, disse o Papa Francisco. Todos somos seres humanos, temos dignidade. Se uma pessoa tem uma tendência ou outra, isso não lhe tira a dignidade como pessoa, reforçou o Papa Francisco. E acrescentou, as pessoas que decidem rejeitar o outro por um adjetivo não têm coração humano. Então, é uma abordagem nova do Papa Francisco para um tema que ele tem trazido, a questão da aceitação, inclusive, das famílias homossexuais. Foi debatido já no sínodo de 2014, o sínodo da família. Às vezes você tem um casal de homossexuais e quer batizar uma criança, muitas vezes tinha resistência por parte de algumas paróquias, e o Papa Francisco tem de fato trabalhado muito isso para inclusão, contra o preconceito. Não muda, como eu falei, não muda a doutrina, mas é um tom completamente diferente. Não muda, mas ajuda.
Relação da Igreja com os homossexuais. Na conversa com os jornalistas no avião papal, Francisco disse que os cristãos e a Igreja Católica devem pedir desculpas aos gays que tenham sido ofendidos no passado e que os gays não devem sofrer nenhum tipo de discriminação da Igreja. Pelos que maltratam a Sheila e outros irmãos e irmãs que têm a sua maneira de ser, que tem que ser respeitada. Então, Sheila, queria te pedir perdão. Se as pessoas maltratam você, e queria que você aceitasse uma coisa que eu vou fazer. O Papa tem blasfemado contra tudo o que é definido por Deus, aceita a não conversão, tolera práticas contra a natura e, ao igualar Cristo a Alá, ao Buda e outros, o Papa Francisco comete a maior blasfêmia que se possa cometer contra Cristo Jesus e o seu sacrifício. Llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario para rezar. To pray. Y una cosa que parece extraña. Something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. La historia del fracaso de Dios. Fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. The history of God's failure. Con estas dos cosas, with these two things, me arreglo como puedo. Deus manda-nos tomar cuidado com os falsos profetas, com aqueles que se aproximam de nós com a Bíblia na mão, cheios de boas intenções. Mas não se esqueça de que o próprio diabo conhece a Bíblia melhor do que ninguém, utilizando-a para confundir e manipular os neófitos e os desprevenidos na fé. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Começa no domingo, depois de amanhã, no Vaticano, mais um sínodo, reunião periódica de bispos, e esse sínodo é para discutir questões atuais. O tema dessa vez é a Amazônia. E agora se juntou com o PT, com esses partidos de esquerda. É triste, é nojento. Eu não quero mais nem ver isso. Eu estou rezando, estou pedindo a Deus. O sínodo do comunista Bergoglio. Há 4, 5 anos atrás eu fiz um vídeo afirmando que ele é um cabo eleitoral dessa agenda globalista. A agenda globalista, sim, ele faz olho gordo para aborto, ele fomenta casamento de homossexuais, mas explicitamente. Agora vem com essa conversinha aí de sínodo da Amazônia. Eu sou o padre Paulo Renato Dornelles. Reconheço Francisco como aquele que configura o falso profeta. Domingo, o Papa Francisco vai abrir o Sínodo da Amazônia e uma das discussões será se homens como Jan Pieck, de comprovada fé, poderão ser ordenados padres nessas regiões. O cardeal alemão Brand Miller excomungou o Sínodo da Amazônia. O cardeal acusou o instrumento de trabalho do Sínodo de heresias e apostasia. Ele estudou tintim por tintim, lançou um documento justamente falando e acusando as heresias e a apostasia desse documento, que vai ser o Sínodo. O cardeal diz no documento: deve ser dito hoje com força que o instrumento de trabalho do Sínodo da Amazônia contradiz o ensinamento da Igreja em pontos decisivos e, portanto, deve ser qualificado como um documento herético. Além disso, deve-se falar também que ele é apóstata. Propaganda do paganismo, uma vergonha.
Esse Papa é comunista e só não enxergou isso quem é tonto, quem é cego, quem é bobo. Numa conferência sobre o sínodo em Washington, o cardeal de Myanmar disse: temos que desenvolver uma teologia da libertação verde. Teologia da libertação? Esse instrumento do diabo inventado pelo Nikita Khrushchev, que foi colocado aqui na América Latina através desse bofe aí para minar a Igreja Católica, para enganar Romero e coitadinho, né? Eles põem um bofe lá de batina, porque o marxismo e Nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? E esse Papa faz o jogo deles, é a mesma coisa. Acuso formalmente Francisco de ser um antipapa. E não se surpreenda, pois já enfrentamos 37, 38 outros antes dele em toda a história da igreja. Estão querendo enganar as pessoas e colocar elas no paganismo, querendo destruir mais de 2000 anos de tradição da igreja, de história da igreja, de doutrina da igreja, querendo pisar por tudo isso, pisar em cima, jogar fora e criar uma nova igreja, uma falsa igreja. Fica fazendo propaganda de comunista aí, recebendo Kirchner, Dilma Rousseff, aquele cocaleiro lá, cheirador de cocaína, traficante, aquele presidente não sei da onde lá, e deu para ele um Cristo crucificado na foice, no martelo. Ele falou: nossa, que lindo. Será que vocês não percebem que esse homem é um comunista e trabalha para o comunismo, para a nova ordem mundial? E está arrastando em posse, infelizmente, toda a igreja que permanece inerte em comunhão com ele. Segundo sinal, todos os deuses, como se fosse um único, vivo e verdadeiro Deus. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Apenas um Deus é e pode ser verdadeiro. E podemos também, nessa palavra, trazer uma observação. Olha só o que diz Apocalipse 13. E a besta foi lhe dada uma boca para falar palavras arrogantes, blasfemando. E a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. Ele foi dado autoridade para agir durante 42 meses. E ela abriu sua boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado autoridade sobre toda a tribo, língua, nação e todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aqui em Apocalipse 13 diz que a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemar das coisas de Deus. É muito bem claro que nós podemos observar que recentemente o Papa até blasfemou do Senhor, dizendo que o maior fracasso de Deus foi a morte de Jesus na cruz. Vejam você mesmo, ele falando que o maior fracasso de Deus foi a via cruz, o trajeto que Jesus fez e morreu. Foi um fracasso de Deus. O fracasso de Deus foi a morte de Jesus na cruz. Ele blasfemou. O Papa é um falso profeta que se assenta lá no menor país do mundo, que o Vaticano é o menor país do mundo. Ele se assenta como um Deus. Ele dá perdão. Ultimamente ele tem introduzido também heresias, dando perdão e pedindo perdão aos sodomitas, aos homossexuais. Ele tem feito leis em dando absolvição
aos abortistas, aos médicos, aos enfermeiros e às mulheres que abortam. Ele diz que é um pecado grave, mas quem é ele para condenar? Mas ele absolve. Ele não condena, mas ele absolve. Mas com a compra da alma dessas pessoas para o inferno. Essa é uma realidade que está acontecendo no momento de agora. Papa Francisco tem blasfemado durante esses anos muitas vezes, ao qual vocês possam observar e assistir nas matérias jornalísticas. Amém? Peço para você se inscrever em nossos canais. Temos 3 canais. Só a opinião de um pastor é um dos canais novos que nós estamos fazendo réplicas em cima da política e com isso trazendo para nós aprendizado e o entendimento de que como o anticristo vai reinar. Pois a igreja tem se politizado e se deixado enganar, deixando maçons, feiticeiros, fazendo dos seus templos, casas de orações, currais eleitorais. Satanás tem adentrado dentro da noiva de Cristo, pregando aqui dinheiro, bênção e dando isenções de impostos para pastores, e eles têm vendido a igreja dessa forma. Então com isso nós tiramos da leitura na política, vemos o quanto Satanás tem se introduzido dentro da igreja, enganando o povo de Deus. Pois Jesus nunca disse para o homem buscar bênçãos materiais ou coisas da terra, mas buscar o reino dos céus e sua justiça. Então trazemos nesse canal Opinião Só do Pastor essas ideias e opinião mediante as escrituras. Não achismo, não acho, penso de qualquer maneira, não é filosofia humana, mas é uma opinião de um pastor mediante as escrituras pela palavra de Deus. Também temos o canal A Verdade de Cristo, engloba a mesma forma, e lá nós editamos vídeos de pregações e falas dessa forma. Também temos esse canal que é Internacional Seara de Fogo, é um canal antigo que já foi derrubado por 3 vezes, foi excluído por 3 vezes pelo sistema dessa terra, pelo sistema das igrejas, daqueles que se diz pastor, daqueles que se diz ser irmãos, eles, a Universal do Reino da Terra, R.R. Soares, essas igrejas aí, que não deixam procuram desfazer aquilo que é a verdade de Deus. Eles perseguem a verdade de Deus. E quando se prega a verdade contra a maçonaria, contra as ideias da política, então eles pregam heresias e mentiras e nós contestamos, refutamos. Então eles usam de toda a prerrogativa humana e do seu poder aquisitivo do dinheiro, e com isso eles derrubam canais. São talvez dezenas de canais. Só eu no caso, fundador desses canais, perdemos 3 canais, até mesmo com falácia, com mentiras e até mesmo com hackers. Eles nos atacaram e nos tiraram do ar. Nós tínhamos um canal com 104 mil inscritos, eles derrubaram o canal. Foram e lutem, mesmo que eu fiz as contestações, entrei pros... não teve jeito, perdemos o canal. Mas nós abrimos novamente mais 3, ao qual estou citando agora. Opinião de um pastor, Verdade de Cristo, Verdade de Cristo Jesus e Internacional Seara de Fogo. Eu peço para vocês nos ajudar para que nós possamos vencer Satanás, e as ovelhas do Senhor venham ouvir a voz. As ovelhas do Senhor ouvirão a voz. Se você é ovelha, nos ajude. As ovelhas ouvem a voz do seu Senhor. Eu sou apenas um vaso na mão do Senhor. Jesus é o sumo pastor, nosso Salvador. Amém, amados? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que o Senhor vos abençoe no nome de Jesus. Amém? Que confirma a possibilidade de absolvição para todas as pessoas envolvidas numa IVG. Numa carta apostólica, o Sumo Pontífice anuncia a extensão ilimitada do perdão ao aborto, proclamada de forma excepcional durante o ano do jubileu. Do Bachelor. Já faz um tempo desde a nossa última atualização profética, mas algo aconteceu nessa semana que eu acho que deveria chamar a atenção da maioria das pessoas.
especialmente os protestantes. Eu não sei se você está consciente do que o Papa fez na quinta-feira, 12 de setembro. Ele fez um vídeo especial, onde ele marca uma data para estabelecer um pacto global com os líderes do mundo para reeducar os jovens do mundo. Isso também foi apresentado pelo Vaticano de forma escrita e também pelo Papa lendo isso em um vídeo. E a data é 14 de maio de 2020, onde ele está chamando os líderes do mundo para irem lá. De forma que o que nós vemos é isso. Pegue o discurso do mundo, pegue o discurso da ONU, pegue o discurso dos líderes que estão trabalhando para a nova ordem mundial, pegue o discurso todo o discurso que vai contra a igreja, todo o discurso que assume os governantes que querem implementar um mundo global, globalista. E vejam, este é o discurso de Bergoglio. Ele realmente tem a loquela mundi. Ele fala, da sua boca saem as palavras do mundo. Detalhe importante, detalhe interessante. Eu gosto de explicar isso porque tantas pessoas não entendem. Agora eu não poderia me deter tanto assim, mas diz aqui que ele fará descer fogo sobre a terra. Descer o fogo do céu sobre a terra. A segunda coisa é evidente, é descarada, é até uma vergonha não reconhecer e não admitir isto. E é por isso que choca tantos homens de igreja, homens afinal estudados, homens que afinal deviam estar de olhos abertos, vendo o que acontece, que é justamente a loquela mundi. Eu gosto muito de falar nisso. A loquela mundi. O discurso de Bergoglio é o mesmo discurso do mundo. A agenda de Bergoglio não é outra senão a agenda da nova ordem mundial. Gente, isto é evidente. Não, eu fico admirado por causa disso. Quer dizer, cada vez vai se perfazendo em maior perfeição o que diz realmente a palavra de Deus. De tal forma que a nova ordem mundial, seus líderes, suas cabeças, eles estão num momento, numa situação tal, estão tão perdidos e são tantas forças que estão lutando contra eles, que não fora o falso chefe da igreja católica, eles já não poderiam mais adimplir o seu plano contra a humanidade, contra a igreja e contra a humanidade. Quanto este homem será importante para que a primeira besta, isto é, o anticristo realmente possa assumir aquele lugar que as Sagradas Escrituras lhe reservam. Isto é ponto fundamental. Quando nós virmos o rol que Francisco vai desempenhar para que o anticristo possa fazer tudo aquilo que ele está encomendado, então sim, aí não é mais possível não crer que ele só pode ser tarde demais, mas aí já não é possível descrer que ele realmente é o falso. Padre, nós podemos dizer que Bergoglio é o falso profeta? Sim, isto realmente é importante. Afirmar que Bergoglio é o falso profeta tem uma importância e um valor realmente incomensurável. É isso que nos coloca na certeza do quadro do fim dos tempos. Observa que já são 7 anos. Né? Quer dizer, agora no ano que vem, no início do ano que vem, são 7 anos. E, portanto, mas por que dizer que... Como reconhecer que Bergoglio é o falso profeta? E ele está arrastando, mas é só ver isso, arrastando em pós de si a multidão dos fiéis católicos que parece ter se cegado. Parece que eles estão com vendas nos olhos e não conseguem ver que este homem é o falso profeta, que ele tem a loquela mundi, que ele é
aquela besta vestida de cordeiro, isto é, com a mitra dos bispos. Eu não falei sobre isso, mas é muita coisa, né? Esse homem que está assim, vestido de cordeiro, na verdade é um lobo voraz, e está fazendo cair do céu, isto é, está tirando do coração dos fiéis católicos a sua fé. Queridos irmãos e irmãs, com grande alegria que me encontro entre vós, e saúdo-vos com as palavras do apóstolo Paulo, para você que você é de Deus, do Pai e do Senhor Jesus Cristo. Desejo-lhe graça e paz. Saúdo em particular o moderador da Igreja Valdense, Reverendo Pastor Eugênio Bernardini, e o pastor desta comunidade de Turim, o Reverendo Paulo Ribetti, a quem dirijo os meus sinceros agradecimentos pelo convite que me fez tão gentilmente.